Olá pessoal do nono ano A, tudo bem? Aqui é o professor Fábio trazendo mais uma semana de aula para vocês e lembrando do que nós já estudamos, tá bom? Nós estamos estudando de forma digital o módulo da evolução biológica, né, gente? A gente partiu das evidências de evolução, como os fósseis, estudamos as grandes teorias da evolução, foi o Darwin, foi o Lamarck, até chegarmos à teoria sintética da evolução, não foi? Que foi devido à questão da genética, que se entendeu as variações e adaptações. Até que na última aula estudamos as adaptações biológicas aos diferentes ambientes, que foram camuflagem e mimetismo. Hoje a gente dá uma parada e faz um primeiro grupo de exercícios. Então vou fazer exercícios comentados com vocês para a gente respirar um pouco e entender as resoluções, ok? Vamos comigo? Eu não vou fazer todas as questões da apostila, por favor, adquira o material, tá no Drive, como também tá nos grupos do WhatsApp de vocês, alunos, tá bom? Pessoal do nono ano, vamos ter garra, pessoal, vamos trabalhar, vamos participar, ok? Vamos lá. Então, a primeira questão diz o seguinte, ó. Sabemos que Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros estudiosos que compreenderam que o meio poderia, de uma forma, influenciar na evolução dos seres vivos. Apesar de algumas conclusões errôneas, esse pesquisador foi muito importante para a biologia evolutiva. Marque a alternativa que indica os dois pontos principais da teoria que ficou conhecida por Lamarckismo. Então, vocês lembram que o Lamarck foi o primeiro a falar das girafas, né? Falando que a girafa esticou o pescoço e forçou até ele crescer muito. E essa girafa que fez o pescoço crescer começou a transmitir essa característica aos seus descendentes. E por isso que as girafas começaram a nascer com pescoços bem longos, né? Então, tem dois pontos para pensar nessas teorias que eu acabei de falar, que é a teoria chamada de lei do uso e desuso e transmissão de caracteres adquiridos. Essas alternativas que eu acabei de falar, essas leis, na verdade, estão na alternativa D, lei dos caracteres adquiridos e uso e desuso. Isso é a cara do Lamarck, tá? Questão número 1, na apostila de vocês. Vamos à questão número 3. Sabemos que a seleção natural é um ponto importante da teoria criada por Charles Darwin. Marque a alternativa incorreta a respeito da ideia da seleção natural. Vamos lá. Letra A. Segundo a teoria da seleção natural, o mais forte sobrevive? Beleza, lei da selva, né? B. Segundo Darwin, os organismos estão constantemente lutando pela sobrevivência e apenas os mais aptos sobrevivem? De novo, lei da selva. C. Os seres mais aptos possuem maior chance de reproduzir-se e deixar descendentes. Verdade também, pessoal. Tem mais chance de ficar e criar sua prole. E, letra D, as superbactérias são exemplos clássicos da seleção natural. Olha só. O que aconteceu na letra A que a gente passou e escorregou direitinho, né? Segundo a teoria da seleção natural, o mais forte sobrevive. Gente, a questão da teoria da seleção natural não diz respeito só ao forte, aquele que mata. Por exemplo, dois leões machos brigam por uma fêmea, um vive, um morre. Não é assim. É a questão da adaptação, tá bom? Os fenômenos de adaptação são importantíssimos para entendermos que os seres vão permanecer naqueles ambientes. A história da girafa do Lamarck eu vou trazer à tona para vocês. Para Darwin existiam girafas de pescoço longo e pescoço curto. Quem sobreviveu? Pescoço longo. Porque elas conseguiam comer as folhas das copas das árvores mais altas, né? E as pescoços curtos morreram. Então a questão não é só ser forte, é ser adaptado. E essa questão das superbactérias, é exatamente o que eu estou falando. Por exemplo, você tem um grupo de bactérias, lança um antibiótico, morrem 1000, ficou só 2 vivas. Por que elas ficaram? Porque elas são mais fortes? Não. Porque elas são mais adaptáveis a resistir ao antibiótico, tá bom? Eu passei reto só para ver que a história realmente é lei da selva. Mas é uma lei da selva que diz respeito ao mais adaptado. Beleza? Questão 5. Vamos lá comigo. A teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, incorpora os seguintes conceitos à teoria original do Darwin. Então vamos lá. Darwin morre, falando de seleção natural, sem explicar
por que os seres se adaptam, ou como os seres mudam. Como é que uma cor muda, uma pelagem muda, como é que dentes crescem, né? Ele não mostrou como é que isso ocorria. E somente em 1900, com a vinda da genética, criou-se uma ciência, um movimento científico chamado de neo-darwinismo ou teoria sintética, que dizia que os genes mudam por duas perspectivas, uma chamada de mutação e variabilidade genética, né, gente? Ou recombinação genética. Então, eles mudam como resposta à pressão de um ambiente, como resposta à pressão que esses organismos vêm sofrendo ao longo de suas vidas. Tá bom? Então, o neodarwinismo fala da relação de pressão ambiental e mudança dos corpos graças a recombinações e mutações genéticas. Letra C. Beleza? Beleza demais. Vamos lá? Próxima. Muito boa essa questão, olha só. Mas bem já parecida. A teoria sintética da evolução se fundamenta basicamente em 3 processos. Número 1, processo que cria variabilidade, fato. Processo que amplia a variabilidade. E o processo que orienta a população para a maior adaptação. Então, ele cria, amplia, adapta. Cria, amplia, adapta. São exemplos desses 3 processos, respectivamente. Quem é que cria a variação? Quem é que amplia a variação? E quem é que orienta a população? E aí? Nós temos mutação, cria. Recombinação, amplia. Gera variabilidade das espécies, né? E o processo que orienta a população à melhor adaptação, depois de ela ser modificada ao longo do tempo, é em si a seleção natural, tá bom? Isso é o processo, o passo a passo de como a teoria do neodarwinismo se apresenta na natureza para a gente, ok? Beleza? Tá acompanhando aí com seu material? Muito bom. Última questão. Essa questão eu adoro, gente. Considerando diferentes hipóteses evolucionistas, analise as afirmações abaixo e as respectivas justificativas. Olha só. O gafanhoto é verde porque vive na grama. Seguindo esse raciocínio, pode viver na grama, o gafanhoto passa a produzir pigmentos verdes que o ajudam a se confundir com o ambiente, passando a se caracterizar como passando essa característica para os descendentes. Ou seja, o gafanhoto entrou na grama, aí ele adquiriu a cor da grama, cor verde, se escondeu. Aí ele adquiriu a cor do ambiente, da natureza. Adquiriu. Essa coisa é meio de quem, gente? O que é que vocês acham? Do Lamarck, né? Vamos ver. O gafanhoto vive na grama porque é verde. Ó. Mudou a estrutura da frase. Segundo esse raciocínio, pode ser verde. Por ser verde, o gafanhoto fica protegido dos predadores. Consequentemente, pode gerar descendentes aos quais transcreve suas características. Então, ele já é verde. Ele se esconde na grama, usando a grama como vamos dizer assim, ele quer tapear o predador dele, né? Se ele fosse azul, ele ia para uma grama azul. Se ele fosse vermelho, ele ia para uma grama vermelha. Mas ele já é verde. Ele não adquiriu o verde. Ele é verde e se esconde no verde, tá bom? Então, esse é o ideia da seleção natural do Darwin, né? Então, Lamarck e Darwin, né? A primeira, você adquiriu a característica. Na segunda, você tem a característica e usa ela para se esconder. É do Darwin, beleza? Anotou direitinho aí, acompanha o exercício com sua apostila. Preste atenção no ano. Vamos estudar, vamos agir, tá bom? Próximo módulo já vem novidade por aí, tá bom? Em ciência, tá bom para vocês? Forte abraço, boa semana para vocês. Próxima semana tem mais aula, tá bom? Um abração, tchau, tchau.